Aleluia. Fiquem em pé comigo, meus irmãos. Pastor Ivorei, fica até aqui, servo de Deus. Deixa Deus usar o Senhor como sempre tem usado. Senhor Deus e Pai, aqui está teu servo, Pastor Ivorei, que vai transmitir a tua palavra nessa noite. Já estamos ouvindo, Pai, a tua voz através dos hinos, agora através da palavra, Senhor. Que possamos estar receptivos, Senhor, para ouvir tudo aquilo que o teu servo vai ministrar para a tua igreja. Eu peço a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Abra a tua Bíblia comigo. 1 Samuel capítulo 17. Confesso que eu ia ministrar outra palavra, mas alguns segundos, uns minutos antes aí Deus ministrou isso no meu coração. Eu vou ficar naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu ia pregar outra mensagem, mas desceu meu coração para falar isso hoje à noite. Prazer estar com o pastor Roberto. Deus abençoe. Obrigado por ceder a sua tribuna, o seu altar, e obrigado por nos receber, os demais obreiros, pastores. Deus abençoe grandemente. Como o Gilson, meu amigo, me acompanha, me trouxe, na verdade, nas nossas viagens. A gente tem um problema grave, é que eu durmo enquanto dirijo, irmãos. Eu tenho me tornado um risco para mim e para as pessoas que estão na pista. E a minha esposa me proibiu de viajar sozinho. E a gente viajou muito sozinho nos últimos meses. E aí eu acabei cochilando no volante. Eu acho que a gente tem que primar por isso, tem que ser prudente. Então ela disse: amor, você vai, mas alguém vai contigo, né? Você liga para o Gilson, você veio comigo. Deus abençoe. Obrigado, querido. Ore pela minha vida. Nós precisamos das nossas orações também. Trago um abraço ao meu pastor presidente, pastor Valmir, o qual tem nos pastoreado nesses 2 anos que estamos de volta à nossa região. E há poucos dias atrás eu passei aqui, irmãos. Eu estava pregando em Xaxim, na Noite da Vitória ali. Quando eu passei aqui, eu disse para minha esposa: se eu vou pregar nessa igreja que ainda não sabia que era aqui. Agora, quando eu cheguei aqui, o pastor me mandou a localização. Quando eu cheguei aqui, eu disse para o Gilson: rapaz, eu passei aqui esses dias, faz uns 20 dias atrás. Se eu vou pregar aqui nessa igreja que ainda não sei, é a Assembleia de Deus, eu vou pregar aqui ainda, né? Deus tem seus caminhos, né, irmãos? Aleluia. 1 Samuel capítulo 17, aleluia, versículo de número 49. Conhecidíssimo. Como eu gosto de pregar sobre texto conhecido, porque a revelação do Senhor é mais profunda que o nosso entendimento, que o nosso conhecimento humano. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Amém? Poder sentar, meus irmãos. Eu quero ser prudente. Nós temos agora uma lei também aí, vindo por aí, nesses próximos dias. Então nós devemos sujeitar-nos à lei. Mas como bem disse o pastor Pedrinho, nós estamos aqui debaixo da proteção do Eterno. Nós ainda, irmãos, nós somos igreja do Senhor. Para você que me assiste em casa, Deus abençoe a tua vida e deixa Deus falar o teu coração também. Nós somos igreja. A igreja não é um corpo humano apenas, não é uma instituição humana. Se fosse assim, já teria perecido. A igreja suportou mais de 250 anos de perseguição financiada pelo Império Romano. A igreja suportou a Era das Trevas, um período longínquo em que nós somos perseguidos, em que ser cristão era motivo de zombaria e motivo de morte, era crime. E não estamos longe nos dias atuais. E ainda a semana, enquanto eu orava sobre isso, essa perseguição indireta e direta, declarada em muitos lugares e de muitas formas, e eu questionava o Senhor sobre tudo isso, mas Deus desceu paz ao meu coração. Enquanto nós nos achamos no direito de irmos para as redes sociais e ficar postando um monte de coisa que não vai agregar nada, exceto um desejo maior de perseguir a noiva do Cordeiro, eu fui para a oração e Deus ministrou algo ao meu coração. Se a perseguição vier, como já está vindo, se vier, ainda assim, nada está fugindo ao controle do Eterno. Deus está acima de tudo ainda. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando houve uma manifestação durante o Carnaval Carioca, em que colocaram uma imagem, uma pessoa vestida de Cristo, embora dissesse que fosse outro, na verdade nós como cristãos sabemos que era Jesus, sendo arrastado por uma pessoa vestida de Satanás. E naquele momento houve uma comoção muito grande e uma manifestação muito grande por parte dos cristãos, já que se o próprio cão, se o próprio cachorro defende o seu dono, o que dirá o servo de Cristo? E eu lembro que houve a perseguição, mas eu não me manifestei. E aí passou algum tempo e nós temos, aonde nós passamos pregando nas cidades, alguém esperou uma manifestação minha e aí me chamaram, disse: pastor, você não vai falar nada. Eu disse: primeiro, que se Deus não se defender, Ele não é Deus. Ele é Deus para se defender, Ele é quem nos defende. Segundo,
podem arrastar um homem vestido de Cristo, podem pendurar uma pessoa do sexo masculino vestido de mulher em um crucifixo, como fizeram no Rio de Janeiro, também podem fazer da mesma forma. Podem zombar, podem escarnecer, podem fechar as portas das igrejas, podem arrancar o nome de Jesus, pode fazer o que quiser, nada vai mudar quem Ele é. Ele permanece, Senhor, nada abala o seu domínio. Se você pode, glorifica aí, irmão. Nada altera quem Ele é, Ele não deixa de ser Deus. Pandemia não muda o seu, aleluia, atributo maior de senhorio, nada altera o seu domínio, Ele permanece igual. Os anos não o tornam velho, aleluia, não há novidade nenhuma. Ele olha para a terra e zomba, e ri da face, até ri do homem, aleluia, que Ele próprio criou, obra de suas mãos, com data de validade desde o nascimento. Já sabe os dias que nós teremos, conta os cabelos da nossa cabeça, para quem ainda tem cabelo, é lógico. Ele sabe de todas as coisas. Não se atribule, irmão. Você está na mão do Eterno, aleluia. Você está na mão do Todo-Poderoso. Irmãos, oh, aleluia. No fórum da pandemia, quando passou um pouquinho, ele queria abrir os trabalhos, o pastor me ligou: o senhor está viajando? Já passou? Eu falei: estou esperando o convite. E nós fizemos a primeira viagem. Eu lembro que a minha esposa chegou no hotel, a gente ficou meio preocupado, e aquele monte de irmão tinha mais álcool lá dentro. Irmãos, fazem 14 anos que eu sirvo a Deus, não faz 14 anos que eu não ingiro um gole de bebida alcoólica, fazem 14 anos que eu abdiquei da vida que vivia, para viver a vida que Cristo tinha para mim, não volto atrás. Mas de tanto álcool em gel, minhas mãos estão dependentes já, irmãos. E nós chegamos no hotel, era álcool em gel, no elevador era álcool em gel, na porta do quarto álcool em gel. E a minha esposa começou a ficar com medo. Eu disse: oh, amor, se nós estamos aqui, Jesus nos trouxe, nos leva para casa. E se nós pegarmos, se o viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia. Se porventura Ele antecipar a minha subida, nós estaremos lá amanhã. Ei, irmão, nada altera quem Ele é, nada altera o seu domínio. Eu deixei o mundo para servir a um Deus vivo, que zela pelos seus, que preparou. Ele disse: vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, vós estejais também. O negócio seguinte: aqui não é a vossa parada, aqui não é para um lugar de descanso, aqui é batalha. Ele foi bem categórico em dizer para nós: quem quiser vir depois de mim, primeiro negue-se a si mesmo. Ei, tome a sua cruz de cada dia, vem e me siga. O caminho de seguir Ele é tortuoso. Às vezes nós somos perseguidos, zombados mesmo, irmãos, mas quando os apóstolos foram açoitados, saíram felizes por se achar digno de ter apanhado pelo nome de Jesus. Na manhã assim estavam enfurnados em uma casa com medo, não estavam pregando o templo de novo. Aleluia. Nada alterou quem eles eram, porque nada alterou a confiança que tinham no seu Deus. Mas o diabo sabe como nos atribular, irmãos. É um momento da nossa vida que ele sabe exatamente como nos atribular, e nunca é momento tão oportuno para desenvolver o que ele fez e trazer, gerar. Porque vou dizer uma coisa para você: gerar, ele pode até gerar essa pandemia, irmãos, mas sobre a nuvem da pandemia, Deus continua sendo o Senhor. Martim Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus, que é o cavalo de Deus. Ele não beija o meu pé toda manhã, como certos pregadores por aí afora. Ele não se prostra perante mim, não. Mas quando Jesus chegou em Gadara, aquele endemoniado com 2.000 demônios no couro saiu correndo e se jogou aos pés de Jesus e disse: o que vieste ter conosco, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, tu és Senhor. Eu estou me prostrando perante aquele que tudo pode. Perante mim ele não se inclina de manhã, mas perante Deus ele permanece prostrado durante toda a eternidade. Perante mim ele não se inclina de manhã, mas perante Deus ele sempre estará prostrado, porque conhece o seu lugar. Se até o diabo se prostra perante Deus, irmãos, o que é pandemia, o que é coronavírus, o que é Covid-19, ei, o que é peste que venha, nós vamos combater e estaremos aqui depois que tudo isso passar. A igreja permanece de pé. Há poucos dias atrás estava pregando um evento, e o pastor, depois do culto, nós conversando, e um obreiro disse: pastor, mas é o seguinte, a igreja está em decadência, a igreja talvez amanhã pereça. Negativo, a igreja não, a igreja continua triunfante, ela é gloriosa, ela é a noiva do Cordeiro, ela é a menina dos olhos de Deus, ela é aquela que vem cantando, que sobe do Egito, aqui é chamado do meio daqueles que estão condenados. Ela é a noiva. Quem é essa? Quem é essa? Oh, aleluia, irmãos. O texto que nós temos menção, deixa eu entrar na mensagem aqui, aleluia. O texto que temos menção, eu amo pregar sobre esse homem.
sobre esse jovem, sobre esse moço, sobre esse arpista, sobre esse rei, sobre esse governador, sobre esse comandante, esse estrategista, esse menino que não tinha medo, porque sabia que Deus estava com ele. Todo mundo conhece a história, porque desde a escola bíblica dominical, desde a primeira classe infantil, se fala de Davi. É normal se falar acerca de Davi, é normal se comentar acerca de Davi. Um dos personagens com a história mais linda e mais marcante da história bíblica. E a Bíblia diz, para nós entendermos um pouquinho o contexto, me permita falar um pouco do contexto, embora você já saiba. A Bíblia diz que Davi, ele vai estar com Saul naqueles dias anteriores a esta batalha. Ele está servindo a Saul, porque Saul está endemoniado. E aí Davi toca a harpa, e o demônio sai, e Davi está ali servindo mais naqueles dias de batalha. Saul está na batalha, liderando o seu exército. Percebe que o texto que antecede esse versículo diz que os irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar, seguem a Saul na batalha. E a Bíblia diz que naqueles dias, enquanto existia uma guerra entre os filisteus e o exército de Israel, a Bíblia diz que os filisteus estavam acampados entre Azeca e Socó. Do outro vale do Carvalho estava o exército de Israel e Saul, ou ainda Saul e o exército de Israel. O texto não coloca Saul no meio do exército, porque Saul não fazia mais parte. Deus já não tinha mais parte com Saul, então estava ali Saul e o exército de Israel. E a Bíblia diz que Davi vai para buscar notícia dos seus irmãos. Quem sabe na outra oportunidade eu falo sobre isso. Davi gostava de comer queijo, mas não comia queijo. E leva os queijos nas costas e não come do queijo para entregar para o capitão. Davi entendia o que era princípio de autoridade e obediência. Quem não entende, irmãos, Deus não quebra princípios. Deus jamais vai quebrar princípios. Há um princípio estabelecido por Deus, e só tem autoridade quem recebe autoridade. E só temos autoridade porque alguém demanda autoridade sobre nós. Deus demanda sobre nós. Deus demanda sobre o nosso pastor, e o nosso pastor está sobre nós também. E a Bíblia diz que Davi vai, e no momento que ele chega no campo de batalha, aparece o filisteu, que não era filisteu, aparece o gigante. Golias não era filisteu, Golias era um Anaquim. Golias era um gigante que já existiam nos dias de Josué na conquista de Canaã. E posteriormente, mais tarde, os servos de Davi vão matar alguns gigantes que eram da família deles. Golias era um guerreiro, ele era de Gate. Os filisteus não eram de Gate. Os filisteus ocuparam aquela região, mas não eram dali. Golias era um campeão, era um mercenário contratado, pago a dinheiro para defender um povo que não era seu. Alguém que não temia ninguém pela sua estatura, pelo porte físico que possuía. Era um gigante com mais de 3 metros de altura, segundo algumas tradições. A Bíblia diz que quando ele chega no campo de batalha, ele está vestindo uma armadura de mais de 60 quilos, dos quais 20 estão nas costas dele para manter ele de pé. Pela sua altura ele se encurvava. Ele se aproxima do campo de batalha e ele pede a um homem no meio dos exércitos de Israel: me dê um homem aí, me dê um homem para batalhar. Havia uma cultura na época para evitar um confronto armado entre dois exércitos, derramamento de sangue exagerado. Então cada exército escolhia um campeão, e esse campeão representava o exército na batalha. Nessa cultura, quem fosse derrotado, o campeão que fosse derrotado era derrotado com o seu exército junto. Então era mais fácil mandar um homem do que mandar o povo todo. Os filisteus mandam Golias, mas de Israel não tinha um homem. Durante 40 dias, nenhum homem respondeu. Mas 40 dias depois chega um menino, chega um moço franzino de boa presença, criado na casa de seu pai, cuidando de ovelha no campo e tocando harpa para o rei. E chega alguém que não era guerreiro, alguém que não portava uma espada, alguém que não tinha ali nenhum embate de guerra, que nunca lutou antes, alguém que estava matando leão e urso às escondidas sim, mas nunca esteve com um homem de batalha em sua frente. Alguém que era simples, mas alguém que estava no propósito. Alguém que estava vivendo um chamado. Entenda algo, irmãos. Entenda algo, o chamado ele é permanente, o propósito é temporal. Como assim, pastor? O chamado é uma chama que arde dentro de você, que chama você. Porque você não escolhe o chamado é que te escolhe. Ei, para quem tem ministério, nós não escolhemos o ministério nos escolhe. Quantas vezes obreiros, pastores pensamos em desistir, mas o ministério nos escolhe, e quando o ministério nos escolhe, Deus cumpre em nós um chamado. Mas existe um propósito, e o propósito é temporal. O propósito do pastor Roberto hoje é aqui, quem sabe amanhã seja em outra cidade. O propósito é temporal, o chamado é permanente. O propósito daquele dia para Davi nunca mais mata um gigante, os seus servos matam.
Mas havia um propósito para aquele dia. Eu e você não entendemos o propósito de Deus. O propósito de Deus não é para se entender, é para ser vivido. O propósito de Deus é para ser vivido com intensidade. Ei, qual é o propósito de Deus para a tua vida neste tempo? O porquê é que você está aqui nesta noite? O porquê você está enfrentando o que está enfrentando, vivenciando o que você está vivenciando? Davi se aproxima, na hora que ele chega, ele se dá de frente com o gigante. Quem é esse? Quem é esse que afronta os exércitos de Deus vivo? Quem é esse? Ele desce para estar com o seu pastor primeiro, debaixo de autoridade. Ele fala com Saul. Quando ele desce ao campo de batalha, lá vem o Golias. Ele tinha, irmãos, uma armadura grande, reluzente. A sua couraça reluzia contra o sol. Eu penso que naquela manhã ou tarde, quando Davi chegou, o sol batia e ofuscava a visão dos exércitos. Na sua frente um escudeiro, e a Bíblia diz isso. Seu escudo com mais de 2 metros de diâmetro para cobrir boa parte do corpo, caso um flecheiro quisesse atingir ele à distância. Vem descendo um moço com um cajado, uma funda de 23 centímetros de couro, um alforje, que a Bíblia diz que ele colocou pedras ali dentro, então não tinha. Quando ele desce do monte para estar no Vale do Carvalho, o filisteu olha para ele: eu pedi um homem, vocês me deram um menino. Tu vem contra mim com paus e pedras, rapaz. Eu hoje mesmo vou tirar a tua vida e vou dar a tua carne às aves dos céus e às bestas das pedras do campo. Mas Davi estava no propósito. Davi estava na visão do eterno. Davi estava vivendo o momento de Deus, quando a hora de Deus chega. Desde algo para você, irmão. Davi mata leão e urso escondido, mas quando chega a hora de Deus, ei, quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando Deus te acha, ninguém te esconde. Quando chega a hora dele te abençoar, Uraia Somenecai, quando chega a hora dele te abençoar, me permita, eu quero declarar uma palavra profética sobre a tua vida. Levanta a tua mão aí. A hora de Deus está chegando para você. Você está escondido, mas a hora de Deus está chegando. Ei, ele se aproxima. Ele diz: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Olha, rapaz, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo, não é amanhã. O nome do Senhor é já. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou fazer isso com você. Eu vou dar a tua carne às aves dos céus, às bestas feras do campo. E você, todo mundo vai saber que há um Deus em Israel. E há provas na nossa vida. A luta, irmãos, entenda algo: a luta para o crente não é para o fim, é apenas para o começo. A prova na nossa vida, irmãos, somente para manifestar o tamanho do nosso Deus. As adversidades que passamos não é para mais nada senão para promover o crente a um outro nível de intimidade com o Senhor. Quando nós estamos passando por prova, por adversidade, não é para a morte. Deus está nos promovendo para um outro nível. Às vezes parece que Deus nos abandonou, parece que Deus virou as costas. Não é assim. Deus está nos promovendo para um outro nível de intimidade. Quando você passa pela prova, você sai diferente, irmão. Oh, aleluia. Os 3 amigos de Daniel entraram amarrados, mas saíram caminhando, marchando no meio da labareda de fogo. Ei, entraram presos para morrer, mas saíram cheios de vida. E acompanhados do 4º homem no meio da fornalha. Depois da prova, nós passamos para um outro nível de experiência. Prova para você, a luta que você já passou na tua vida. Quando alguém está passando algo semelhante, você chega cheio de confiança do lado, diz: olha, fica tranquilo, eu já passei por isso, vai dar tudo certo, eu sei como é que é. É outro nível de experiência, irmãos. Quando Davi se aproxima dele, quando Golias olha para Davi, ele pega a sua lança de mais de 6 quilos para lançar, porque segundo os historiadores, Golias jamais teve um combate de espada com o adversário. Os poucos que escrevem sobre isso, sobre a vida dele, porque ele se aproveitava da distância, e ele, com o tamanho do dardo que ele tinha, ele não errava. Quando o adversário se aproximava, já havia derrubado ele. Quando Davi desce, a Bíblia diz que ele pega 5 pedras, algumas traduções dizem 5 seixos, 5 pedras no ribeiro. Eu estudei sobre essa área do ribeiro, e havia realmente ali um ribeiro. Hoje já não existe mais. Ele se aproxima e pega 5 pedras, 5 seixos, e põe dentro do alforje de passoa. Quando o gigante se aproxima, ele, mais do que rápido, ele saca da sua arma de guerra. Ele pega e põe uma pedra e fere o filisteu na cabeça. É claro, irmãos, que o filisteu não caiu com a pedrada. Como, pastor?
Subentende alguém que é atingido com uma pedrada, com um tiro, algo semelhante na cabeça. Subentende que a pessoa cai para trás. Não foi Davi que derrubou. Não foi Davi, porque Davi não estava sendo afrontado. Porque quando mexe com a menina dos olhos de Deus, mexe com Deus. Quando mexe com a noiva, mexe com o noivo. Quando mexe com o filho, mexe com o pai. Ei, a tua batalha não é tua, a tua batalha é do teu Senhor. A tua guerra é de Deus. Quando a pedra toca, eu penso, Deus ficou esperando. Davi, joga aí, rapaz, eu estou esperando. Quando a pedra toca na testa de Golias, Deus derruba Golias prostrado com a cara no chão, voltado para os exércitos de Deus, a quem ele havia afrontado. Deus espera o momento certo para honrar Davi, mas Davi sabia, porque a pancada faz o que? A projeção faz o que? Que joga para trás, ele cai com a cara para frente. É o contrário. Aleluia. A matemática do homem não é a matemática de Deus, irmãos. Ei, a forma de Deus atuar não é a nossa. Mas o interessante é que ele pega 5 pedras, 5 seixos, usa apenas um. E há uma característica especial no seixo, e eu gostaria de falar sobre isso alguns minutos. O seixo, a pedra, o seixo, para ser mais exato, ele é extraído da rocha calcária pela força da água, ou por pequenos tremores provocados no meio, na natureza. E é normal, pela força da água, pelas enchentes, que pequenos pedaços de rocha calcária se soltem da rocha maior, e isso forma o que nós chamamos de aquelas pedrinhas que tem no rio, aquelas arredondadas, são seixos. Eles são extraídos de lá pela força da água, não é por vontade própria. Eles não têm vontade, não são seres animados, mas a força da água rompe eles e tira de onde eles deveriam estar. Eles saem sem formato, pontiagudos, ásperos, e ao passar na correnteza eles começam a ser quebrados. O atrito com outras pedras começa a quebrar suas pontas e começa a dar a forma arredondada que eles têm. E hoje todo mundo compra para decorar até dentro de casa, para decorar jardim. O seixo você compra aquelas pedras arredondadas de rio. Elas são moldadas, quando elas são deslocadas da rocha mãe, de onde são extraídas, elas são pontiagudas, ásperas, sem formato adequado. Mas o atrito que é provocado pela força da água, pedra com pedra, o atrito da pancada vai quebrando ela e vai moldando ela e vai dando a forma arredondada que ela tem. Depois de anos sendo moldada, ela chega a um formato ideal para ser usado por um fundeiro e uma funda, como foi no caso de Davi. Aleluia, o atrito vai trabalhando ao ponto de chegar ao formato que ela precisa estar. Oh, aleluia, Deus trabalha em nossa vida de uma forma que nós não queremos às vezes, mas Deus vai quebrando partes de nós que nós não queremos que Ele mexa. Ei, nós temos lugares na nossa vida que nós não gostaríamos que o Senhor metesse a mão. Se Deus vai até aqui, daqui em diante não, aí não mexe. Mas para nós chegarmos ao formato que Ele precisa que nós estejamos, ou melhor, que nós precisamos estar, porque Ele não precisa de nada, ao formato que nós precisamos alcançar, é preciso passar por atrito. E é por isso que nós enfrentamos luta, é por isso que há pancadas, é por isso que há sofrimento. Se você está passando pela luta, se você está precisando ver o que você não consegue ver hoje, se você está precisando disso, entenda algo: Deus está trabalhando em você. Ei, você está sendo quebrado, sim. Ninguém gosta de ser quebrado, ninguém gosta de ser moído, ninguém gosta de ser pisado, ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de prova. Ei, quem é que gosta disso? Mas é no meio dessas adversidades que nós enfrentamos, em que as nossas pontas vão sendo quebradas, em que as arestas vão sendo aparadas, e nós vamos ficando no formato que Deus quer que nós estejamos. Então, se Ele está trabalhando, deixa Ele trabalhar. Quando tudo isso passar, você vai compreender o porquê de tudo isso. Ninguém quer estar no barco quando ele está naufragando, mas todo mundo quer caminhar sobre o mar. Ninguém quer enfrentar a tempestade, mas todo mundo quer ver ele levantar a mão e dizer: ei, calma-te, vento, aquieta-te, mar, faça bonança. Ninguém quer passar a noite toda trabalhando, pegar um peixe, mas no dia seguinte todo mundo quer, irmãos, ajudar a tirar as redes, ao ponto dos barcos quase irem a pique. Ninguém quer passar pela cruz, mas a Bíblia diz que depois ele veria com alegria o fruto do seu trabalho. Oh, aleluia.
As lutas que nós enfrentamos, amados, são formas de Deus trabalhar. Eu tenho uma mensagem de Deus para alguém que nessa noite: Deus está trabalhando através do que você está passando. Ei, essa luta toda, esse choro, esse momento de desespero, de incerteza, de insegurança, Deus está moldando você. É pedra com pedra, é doído, é força. Ei, é força maior que a tua. Deus está trabalhando, irmãos. Houve momentos em nossa fé, nossa vida, e nós chegamos a duvidar sobre isso. O Senhor não está no meio disso. O Senhor não pode estar no meio disso. Aonde tu estavas, Senhor? Quantos de nós perguntamos aonde tu está? E um dia, em momento, meio uma luta muito grande, nós passamos, eu clamei: aonde tu está? E Ele me respondeu exatamente onde eu deveria estar, assentado no meu trono. Ei, aleluia, dizendo para mim: eu estou cuidando de tudo, rapaz. Eu estou guardando tudo. O que está acontecendo na tua casa hoje não se compara ao que Deus fará amanhã em teu favor. Ei, não condicione o agir de Deus à tua realidade atual. Não minimize as coisas de Deus para que caibam dentro da tua realidade. O que Deus tem para você é superior a tudo. O que Deus tem preparado para você é superior a esse momento. Nós temos uma dificuldade para entender e aceitar isso. Aonde Deus está? Aonde Deus está? Eu cheguei um dia em casa do trabalho, no começo da minha fé, com 1 ano de fé. Com 2 anos de fé nós já estávamos na obra. Eu lembro que com 1 ano de fé, praticamente 1 ano de fé, um momento de muitas indecisões da minha vida. Havia uma chamada queimando para o ministério. E eu não queria sair do meu trabalho, eu estava muito bem, fazendo faculdade. Para quem nasceu com problema como eu nasci, irmãos, eu não tenho ligação entre o HD e o teclado, não gravo nada, tenho um problema grave de armazenar informação, vai tudo para a nuvem, como costumamos dizer para os jovens, eu prego para os jovens, vai tudo para a nuvem, não consigo lembrar, não lembro de nomes, e para mim lembrar o nome do pastor Roberto, eu fiquei falando ali, pastor Roberto, para mim não esquecer o nome do Senhor, para não passar vergonha aqui no altar, não consigo gravar nada, estou lendo o meu 37º livro esse ano, não lembro nem o título, irmão, de nenhum. Tem um problema grave, não tem ligação, não tem conexão. Mas eu não sei te explicar, mas quando eu estou pregando, irmão, abre o céu. É como se abrisse aquela tela de computador. Ei, ei, eu cheguei em casa, tomei medicamento controlado desde meus 7 anos de idade. Meu cérebro, irmão, foi a escassez. Não sei se tem uma coisa aí dentro ainda. Pela medicina eu tenho um problema grave de retardo, e tenho mesmo. Mas nem as coisas, nem os loucos vão errar ali no caminho. Ali Deus escolheu as coisas loucas, desprezíveis deste mundo, as que não são para confundir as que são. Então eu estou no lucro ainda. Eu cheguei em casa, minha esposa está trabalhando, passou uma luta muito grande, uma perseguição muito grande no meu trabalho. Triste, com aquela dúvida: será que Deus me quer na obra? Eu cheio de traumas de infância, cheio de preocupações, com 14 anos de idade. Eu fazia xixi na cama, irmãos, o remédio era tão forte, que a minha mãe forrava a cama que eu dormia. Pensa a vergonha, um rapaz feito já de 14 anos, a vergonha que eu tinha de olhar para minha mãe no dia seguinte e acordar tudo molhado. Com 14 anos de idade, eu não sabia, eu só dormia. Eu tomava o medicamento e acordava 9 horas depois, era o último aluno da classe. Era o último aluno da classe meu. Para prestar vestibular, eu peguei uma história escolar e tirei xerox em preto e branco. Tirasse colorido, não tinha espaço para tanta nota vermelha, então eu tirei preto e branco. Era o último aluno. Peguei exame desde o 2º ano até a universidade, até conhecer ele. Naquele dia eu cheguei em casa triste, minha esposa trabalhando, minha filha pequenina dormindo, hoje com 17 anos. Sei que a aparência parece que tem 19, mas já vou fazer 37 esse mês, dia 16. Eu cheguei em casa e lembro que eu coloquei minha filha dormir no quartinho dela. Nós morávamos num porãozinho muito pequeno, simples. Trabalhava nem um doido para pagar a faculdade, manter a casa. A minha esposa trabalhava perto de casa. Eu fui para o quarto, dobrei o joelho naquela tarde, chorei. A minha vontade era gritar, mas não podia gritar, porque em cima moravam os avós da minha esposa, que não eram crentes. Moravam no centro da cidade, um vizinho muito perto, para fazer passar vergonha. Eu me escorei sobre a cama e mordi o edredom. E chorei de lavar, de molhar o edredom. Pingava lágrima grossa e disse: Senhor, aonde tu estás? Eu pus uma cadeira do lado da cama e lembrei-me de um pastor que havia falado, que convidou Deus para sentar com ele na cadeira. Eu disse: Senhor, senta aqui, uma cadeira de palha muito simples. Coloquei uma almofada em cima e disse: Senhor, senta aqui e me ouve. E eu dobrei o joelho e chorei. Quando levantei, eu esperei que a cadeira se movesse, alguma coisa acontecesse, sei lá. A cadeira continuou ali, intacta, imóvel. Eu levantei, olhei para a cadeira e dobrei o joelho e coloquei a cabeça embaixo da cama e chorei.
e me mordia os lábios para não gritar. A minha alma gritava: aonde tu está no meio de tudo isso, Senhor? E eu cresci ouvindo de meu pai que o homem não chora, e quando eu precisava chorar, eu me escondia para minha esposa não me ver chorando. Próximo àquele horário que eu estava orando, era o horário que a minha esposa chegava em casa, e eu preocupado com ela chegar em casa e me achar chorando, eu quis reter o choro, quando de repente eu senti um abraço muito forte. Uma mão pegou nas minhas costelas e me abraçou forte, me trouxe para perto do peito, e quando me trouxe para perto do peito, me aqueceu, me fortaleceu, e eu disse à minha esposa, chegou em casa e me achou chorando, e eu desabei, porque eu aprendi, eu cresci ouvindo meu pai que homem não chora, muito pelo contrário, eu aprendi que homem chora assim, aos pés do Eterno. E quando eu quis me virar para dizer para ela assim: amor, me perdoa por eu estar chorando, quando eu me virei para olhar para ela, não tinha ninguém ali no quarto, mas o Senhor estava ali comigo. Ainda que você não o veja, no meio da luta Ele está com você. Oh, Somaya sei. Se você pode, levanta a tua mão e adore. Adore, porque Ele está aqui nessa noite. Ele está dizendo para você: eu estou contigo. Você pode não me ver, você pode não me contemplar com teus olhos, mas eu estou contigo no meio de tudo isso. Eu estou contigo. Aleluia. A primeira característica do seixo é que ele é moldado pelo atrito. Quer ser moldado, te prepara para passar por luta. Quer servir na condição certa, no tamanho certo que Deus quer, você te prepara para passar por luta. Segundo, nós concluímos: quando o seixo, a pedra, fica exposta ao sol, ela segue e fica porosa, mas embaixo da água, escondida embaixo da correnteza, ela é revestida de quartzo e sílica. E o quartzo e a sílica são substâncias químicas que deixam ela brilhante e lisa. Lisa porque ela corta o vento numa velocidade maior. Brilhante porque ela pode ser vista mesmo embaixo da água. Aleluia. Sabe o que é tremendo de Deus, irmãos? É que ainda que Deus nos esconda em momentos oportunos, aleluia, quando nós estamos lá embaixo que ninguém nos vê, Ele ainda nos contempla da mesma forma. E ainda que nós não entendamos o que estamos passando, Ele está nos revestindo, Ele está nos preparando, Ele está nos moldando. Ei, elas são revestidas. Em nenhum outro lugar são revestidas se não for embaixo da água. Em nenhum outro lugar são revestidas esse material se não for embaixo da água. Terceiro, para me terminar, Ele escolhe 5, mas usa uma. Nenhum seixo, nenhuma pedra é igual a outra. Jamais, a menos que ela seja feita, montada em uma fábrica, naturalmente jamais ela é igual. O peso é diferente, o processo é parecido, a força da água que é exposta é igual. Ei, pode ser muito parecido em alguns fatores, mas a pedra é totalmente diferente. O que Deus tem com você é com você. Não baseia a tua vida na história de fé dos teus pais. Não baseia a tua vida na história de fé dos teus avós, das pessoas que você convive. Não olha para o teu irmão na igreja e baseia porque é que está passando por isso e ele não está. Ei, o que Deus tem com você é com você. Ei, você é único para Ele. Ele escolheu você exatamente assim. Fique em pé. Eu quero orar com você nessa noite. Agaia soramanda xarabaga sorabacai. Você é único. Você é único. Você é único. Aonde você fecha o olho comigo um minuto. Holandia suia nagaia, fecha o olho comigo um minuto. Pastor, por que eu passo por tudo isso? Porque você é único. Aleluia. Talvez só você esteja passando, mas o que Deus fará com você também é só com você. Aleluia, é único, você é escolhido dele. Tinha 5, mas ele escolheu um, pode ter 10 iguais, mas o negócio de Deus é com você. Ou se você pode, levanta a tua mão onde você está. Há uma brisa suave do Espírito descendo aqui nesta noite. Está doendo o atrito, está doendo. Te faz chorar às vezes, sim. Olá, me achei, mas é o meio que Ele escolheu para trabalhar em você. Olá, nunca sui managa saramanai. Oh, em meio a tudo isso, não esqueça, Ele continua.
Ele continua sendo quem te chamou, quem te escolheu. Se responsabiliza. Eu quero orar por você. Se você quer sair do teu lugar, eu quero orar por você, sem aglomeração, é claro, mas eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu quero orar por você. Se você quer sair do teu lugar, vem à frente, eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Oh, aleluia. Talvez o momento não é o melhor, os dias são maus, mas Ele permanece bom. Aleluia. Se você quer receber oração, vem para frente rapidinho, eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Em meio aos momentos difíceis, em meio às provas, Ele permanece Deus. Ou se você pudesse contemplar agora, você não pode vê-lo, mas pode sentir Ele aí agora. Aonde Deus está, pastor, em meio a tudo isso está onde deveria estar. Nada fugiu do controle dele. Oh, a força da água te remove do lugar, as lutas te removem do lugar, mas Ele está trabalhando. Chocantia shemantilai debrandias temanaka sharamandaya lokandabia nuidikaya sorabandegasei. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós vamos orar neste momento. Levanta a tua mão. Oh, Senhor, eu não sei que fúria é essa, qual é o gigante que tem se levantado nesses dias, mas nós cremos em viver o sobrenatural, em ver o sobrenatural, Senhor, em nosso favor. Eu oro nesta noite, eu levanto as minhas mãos, ó Pai Deus, como profeta Deus, Senhor, como ministro da tua verdade. Eu declaro, Senhor, sobre a tua igreja nesta noite, aonde houver um coração receptivo a esta palavra, em nome de Jesus, essa luta não vai te matar, essa batalha não vai te fazer desanimar, o Covid não vai vencer a tua família. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos agora sobre a tua igreja. Oh, nos dá confiança nesta palavra, nos dá convicção nesta verdade. Em o nome de Jesus, nós oramos, nós declaramos para a glória tua. Em nome de Jesus, se você crê, levanta a tua mão e diga: eu creio, eu recebo. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, adore, adore.